Boa noite, a paz do Senhor a todos. Obrigada por mais uma oportunidade de vir trazer a palavra. É muita responsabilidade, mas também é muita alegria. E hoje eu queria falar, o que eu quero falar está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Paulo escreve assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, sigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se analisarmos a Bíblia, a vida cristã, ela tem 3 etapas: a porta, o caminho e o alvo. E é um pouquinho disso que eu queria falar hoje. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus nos alerta a respeito de 2 caminhos que nos levam a destinos diferentes. São portas diferentes pela qual escolheremos entrar. E ele nos alerta para entrar pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos a que encontram. Então, Jesus aqui se refere à porta e à caminhada, ele fala da vida cristã, da vida do cristão com Deus. Então, primeiro, para entrarmos nessa caminhada, nós temos que abrir a porta, e abrir a porta correta, que seria, no caso, a porta estreita, aqui como Jesus fala. O primeiro passo para entrarmos nessa porta, para abrirmos a porta, é quando nós escolhemos seguir a Cristo, nós escolhemos estar em Cristo. E como que isso acontece? Primeiro, acho que tem que vir o o reconhecimento da nossa condição de pecador. A partir do momento que a gente reconhece que somos pecadores, que somos dependentes de Deus, tudo começa a se transformar. Em seguida, do arrependimento. E esse arrependimento dos nossos pecados também, ele gera essa... Ele vem através do Espírito Santo, né, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e gera também o reconhecimento de que Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz por nós, para me salvar, para te salvar, para me justificar e para te justificar. Então, essa santificação inicial, que é o importante ao abrirmos a porta, ela se dá também por meio do Espírito Santo, como eu falei, que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois de passarmos pela porta, abrirmos a porta e passarmos pela porta, aí sim nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, e é nesse momento que o Espírito Santo faz morada na gente. Antes disso, nós não temos o Espírito Santo. A partir do momento que nós abrimos essa porta e aceitamos a nossa conversão para Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. E quando ele passa a morar dentro de nós, ele nos limpa, ele nos transforma, ele muda a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração e o modo como a gente enxerga a vida, e aí ele nos guia para o caminho, que é a segunda etapa da vida cristã. E na minha opinião, que é a segunda etapa, o caminho é a parte mais difícil, né? Mas o cristão, ele sempre foi chamado a prosseguir, a caminhar com Deus. Um cristão parado não tem alguma coisa de errado com esse cristão se ele está parado. Nós não somos feitos para ser estáticos. A gente tem que estar sempre em constante movimento, em constante caminhada com Deus. E por que eu falei que eu acho que é a etapa mais difícil da vida do cristão? Porque é nesse momento que a nossa fé é testada, é nesse momento que nós seremos forjados, é nesse momento que teremos provações, é nesse momento que viveremos as aflições que Cristo já anunciou na palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Em Hebreus, diante de tudo isso, em Hebreus, Paulo escreve assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, é nesse momento que a gente tem que ter perseverança, é no momento da caminhada que a gente tem que guardar a nossa fé para prosseguir olhando para o alvo que é Jesus, e caminhar com ele, caminhar como Jesus caminhou. Guardar a fé, porque é nessa caminhada que muitas das tentações vêm. E é nesse momento que muitos cristãos se desviam, há uma grande apostasia no mundo hoje, que não é novidade para ninguém, e o mundo sempre nos dá caminhos
diversos, que a princípio parecem até sedutores, parecem os corretos, mas que a gente sabe que são os caminhos largos que Jesus falou em Mateus e que vão nos levar à perdição. Os filhos de Deus serão guiados pelo seu Espírito Santo, é o que diz a palavra de Deus. Então, a gente tem que crer nisso e ser guiado pelo Espírito durante o nosso caminhar com Jesus, com Deus. Nosso relacionamento aqui é diferente de quando nós entramos pela porta. Aqui é uma luta constante entre carne e espírito, a fim de chegarmos à estatura do varão perfeito, como diz a palavra, e viver a vontade de Deus, que é aquele... Deus deseja que nós alcançamos essa maturidade cristã, que é olhar para o alvo, é estar em Jesus. Porque a palavra diz que quem está nele também deve andar como ele andou. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando para o alvo. E Jesus já fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já é o caminho, ele é o nosso alvo. Ninguém chega ao Pai senão por meio dele. E o Pai é o nosso destino final, né? Então é isso que eu queria falar um pouquinho também agora do alvo. O alvo é onde a gente vai chegar na nossa caminhada com Jesus. E o destino final é por onde a gente chega depois de abrir a porta estreita e andar pelo caminho apertado. O destino final, finalmente, vai ser viver para a glória de Deus, viver o propósito de Deus, que é um só, a vida eterna. E o desejo de Deus é que todo ser humano entre no seu reino e entre para a sua família, né? Que em Apocalipse Deus diz assim: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, chegar ao alvo é viver a plenitude de Deus, é viver a vontade dele, que é nos levar para casa, de um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído e não sairíamos se não fossem desobedientes e teimosos, e se nós não fugíssemos da vontade de Deus, né? Nós estaríamos com ele na sua glória até hoje. E Deus, o único intuito de Deus, no final de tudo isso, é a nossa redenção. A palavra também diz que a nossa cidadania vem do céu, e de lá aguardaremos a volta de Jesus, e ele transformará o nosso corpo mortal num corpo glorioso como o dele. Então, quando nós chegarmos no destino final, no nosso alvo, finalmente nós estaremos com Jesus. E a gente vai olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Todas as provações, todas as pedras no caminho, mas que Jesus esteve conosco, nos fortaleceu, o Espírito Santo dele nos guiou. E aquela decisão de abrir a porta, lá no comecinho, foi a melhor escolha das nossas vidas. Eu queria terminar dizendo, eu sei que esse vídeo pode alcançar outras pessoas, e eu queria terminar falando para quem ainda não decidiu abrir essa porta, faça isso, faça enquanto há tempo. Jesus fala em João, se não me engano, em João, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda há tempo de você voltar para Jesus ou de você conhecer esse Jesus, que é maravilhoso, e ele quer te levar para a caminhada com ele. E para quem já estava na caminhada, mas se desviou, para nós que ainda estamos na caminhada aqui como igreja, que nós perseveremos nessa caminhada, guarde a sua fé, persevere em Jesus Cristo, siga o Espírito Santo, siga a vontade de Deus, para que nós consigamos chegar no alvo e traçar esse caminho da melhor forma, como Jesus espera, e para que assim a gente consiga viver na glória dele, né? Que é o intuito final. Chegar ao alvo é viver na glória e na plenitude do Senhor. Amém, igreja? Obrigada pela oportunidade e espero que essa palavra chegue aos ouvidos de quem precisa e prossigamos para o alvo. Boa noite.